Bom dia, amada igreja. Graça e paz. Bom dia para você que está nos assistindo ao vivo, onde você estiver, ou em gravação. Vocês são convidados também a participar conosco desse culto. Peguem uma Bíblia, reúna sua família, cante com a gente, ore com a gente. Um prazer ter você conosco também. Gente boa, a gente tem bastante coisa para falar hoje, mas eu quero começar falando de uma coisa que mais me agrada. Eu gosto muito de receber visita na minha casa, e como a igreja também é minha casa, que alegria tê-los aqui, coral da Igreja Presbiteriana de Brasília, nas comemorações de 45 anos do Coral Fraternidade. Olha que coisa boa, que o Senhor continue abençoando o nosso coral e que o Senhor continue nos dando mais e mais oportunidades, quem sabe, de ouvi-los, não só hoje, mas que voltem, porque é muito bom, é muito gostoso. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Quero avisar com você rapidamente aqui alguns avisos. Vou pedindo para o pessoal já ir subindo, o pessoal que tem aviso, o AVA e ao MP, para ir se posicionando aqui. O AVA é o que vou falar, ou que vai vir alguém falar, eu não sei. Vamos que vamos. Quentinha do oxigênio. Gente boa, você tem a alegria de levar para sua casa essa torta salgada de calabresa. É uma alegria, porque é bom demais. E dois amores. Olha só, você tem o salgado e o doce, a complemento do almoço e a sobremesa. Que tal? Você leva, abençoa o ministério e ainda faz uma boquinha que você não vai se arrepender. Então, na saída do culto, você pode pegar lá. Culto do bebê. Dia 9 de outubro, o pessoal da SAF pediu para reforçar aqui, se você ainda não fez a inscrição do bebê querido aí, do seu amigo, da sua vizinha, da sua filha, do seu companheiro de trabalho, ou até mesmo o seu próprio bebê, faça a inscrição e venha participar desse tempo tão gostoso. A gente tem testemunho de gente aqui na nossa igreja. Agitem a Bíblia, que ela ganhou no culto do bebê até hoje. E está aí, presidente da nossa UMP, que tem um aviso para dar para a gente. Chega para cá, Gi. Bom dia, igreja. 2 avisos bem rapidinhos. Então, o primeiro é sobre o PAI, o Programa de Acolhimento Estudantil. Muitas pessoas têm vindo com algumas dúvidas, e uma delas é: mas eu preciso levar o estudante para dentro da minha casa para morar com a minha família? Não, não precisa. É só para você fazer o acolhimento realmente. Poxa, convidar para um almoço, passar o final de semana contigo, com a tua família. Às vezes tem datas comemorativas que esse estudante às vezes vai ficar em Curitiba, vai ficar sozinho. Então, você não precisa dar dinheiro para ele, você não precisa acolher ele na sua casa, você não precisa nada disso. Realmente é um acolhimento espiritual, um acolhimento de família mesmo, para ele caminhar com a sua família, crescer com vocês e ter esse acolhimento familiar mesmo. Então, qualquer dúvida, venham perguntar para a gente, para o pessoal da UMP, para a Junta Diaconal que está com a gente nesse programa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem preencher uma fichinha, não é uma ficha onde a gente vai avaliar se a sua família está apta ou não a participar desse programa. E sim para você se cadastrar e falar: eu quero receber um jovem, ou eu sou jovem e quero ser acolhido. Então, podem ficar bem tranquilo, que não é um processo seletivo, não é nada disso, tá? E, segundo, os meninos podem chegar na tela para mim a conferência. Semana que vem, no dia 1º, é isso aí, né? 1º de outubro, no sábado, a gente vai ter a conferência Club Love. É uma conferência que vai tratar sobre a sexualidade. A gente não vai ter culto da UMP no sábado, 7h30, como sempre. A gente não vai ter esse culto aqui na igreja. A gente vai estar lá, a partir das 4h, vai ser na Igreja Batista do Bom Retiro. As inscrições são R$20, você pode fazer na hora. E nesse primeiro ano, essa conferência vai tratar sobre a pornografia, uma coisa que está no nosso meio e a gente, às vezes, evita de falar. Então, vai ser muito bacana, pessoal, a gente está envolvido na organização. Quem tiver interesse também pode me procurar para mais informações. E a gente tem o linkzinho das inscrições e de outras informações na página da Juventude. Obrigada. Bom dia, igreja. A lei da atração no casamento é o tema do último evento do Kairos 2016. Nós vamos ter a presença de 2 palestrantes internacionais, o Scott e a Patrícia, do Ministério Quest, que já confirmaram presença, estarão trazendo esse importante tema para o fortalecimento dos relacionamentos conjugais.
por trás da construção de temas interessantes do interesse comum do casal. Nós tivemos já 3 eventos, nos 3 eventos já tratamos sobre comunicação, sobre perdão, sobre como ter um casamento feliz todos os dias e sobre filhos também. E fechando com chave de ouro, com a presença do Scott e da Patrícia. Será no dia 8 às 19h30, sem ser sábado que vem, no outro. Vamos encerrar também o evento com um grande rodízio de pizzas. Então, pelo preço de um rodízio de pizza, R$30 por pessoa, o casal pagando 60, você pode participar de um evento que pode transformar o seu casamento. Deus pode tocar o seu coração, Deus pode abençoar a vida do teu casamento. Então, dia 8, você pode, na saída do culto, logo agora de manhã, apanhar com a equipe do Kairos esses flyers lindos que estão na tela, para você levar e trazer casais amigos para participar e abençoar outros casais também. Temos o celular do Cleiton e do Vlad no flyer, em todas as comunicações do evento, para que você possa ligar e fazer reserva durante a semana, se você tiver mais pessoas. E se você não veio prevenido para comprar o ingresso hoje, deixa o nome, põe o ingresso no bolso, que nós estamos vendendo fiado também. Ok? Deus abençoe a todos. Amém. Oi, gente, tudo bem? Eu vim falar que a gente não está vendendo fiado. Então, eu quero falar em nome do Avá e convocar as mulheres que ainda não acertaram o seu ingresso no evento que nós vamos ter no próximo sábado, às 14h, das 2 às 6, no Hotel Bristol Brasil 500. Por favor, nós vamos estar no final do culto, ali recebendo a inscrição de vocês. Infelizmente, não dá para ser fiado. Outra questão é que o Oxigênio vai estar vendendo a quentinha deles, e eles nos cederam e estão nos ajudando. Nós vamos deixar uns bolinhos nossos ali também. Então, se você comprar a quentinha do Oxigênio, a sobremesa e o nosso bolo, você também vai estar ajudando no Ministério do Avá. Então, eu quero pedir à igreja que ore por nós, porque o evento vai ser uma bênção, a gente já sabe disso, e que você se prepare para a gente estar junto no próximo sábado. Obrigada. Agora ficou bom. Tem torta, tem Dois Amores e tem o bolo do café da tarde. Agora ficou bom mesmo. Agora você não pode deixar de passar lá. Né? Pessoal, ainda alguns avisos importantes. O pessoal do coral, eles trouxeram, já vendeu alguns, já todos, só sobrou esse. Olha o que profeta é. Né? 5 exemplares apenas da editora Palavra, o livro do nosso irmão Walter Júnior, que é da Igreja Presbiteriana de Brasília, uma história incrível de superação, um testemunho de vida, um livro daquele para você sentar naquela poltrona confortável lá da sua casa e ler assim, sem pressa, e você vai ser edificado. Só que só tem 5 exemplares, né? Ao custo de R$35, preço de custo praticamente, que eu já fiquei sabendo. Você pode adquirir com o pessoal do coral, está disponível lá na livraria, né? Então você pode aí abençoar também a vida do nosso irmão. Eles só trouxeram apenas 5 exemplares. O nosso irmão Toshi me pediu para fazer uma pequena correção. O núcleo... Qual núcleo mesmo, Toshi? Batel Portão, que está aqui terça-feira, não vai ser terça, vai ser quarta-feira. Então, você que frequenta o núcleo Batel Portão, que aqui na nossa escala está marcando terça-feira, você aí faz essa pequena correção aí, que vai ser lá na casa do presbítero Paulo, com a Andresa, é isso mesmo? Mas no mesmo dia, na quarta-feira, na casa de vocês mesmos. Então, só essa pequena correção. O reverendo Juarez está logo ali, pertinho, em Garanhuns, no Pernambuco, mas deixa um abraço para o coral, e nós oramos pelas viagens do nosso pastor, lembrando você também da conferência missionária, está aí no boletim. Gente, esse boletim ele não tem menor utilidade quando termina o culto, eu estou reforçando isso há um tempo. Leve para casa, na sua casa, na geladeira, com aquele imã da pizzaria predileta, ele vai lembrar você de todos os seus compromissos da igreja ao longo da semana. Eu falei da visita do coral, mas eu também quero saber se há outras pessoas que nos visitam pela primeira vez nesta manhã. Você está visitando a gente, a primeira vez que você vem aqui, eu queria que você, se puder, se manifeste
porque nós temos ali atrás, nós temos aí algumas lembranças. Fique de pé no seu lugar, a igreja que está perto de você quer reconhecer, e nós recebemos nesta manhã também a visita de 2 candidatos que estão concorrendo aqui no nosso município. Sejam todos bem-vindos. Isso. Você que está recebendo aí esse kit, aí dentro tem uma fichinha. Se você puder fazer a gentileza de preencher essa ficha e deixar logo mais na saída ali com os diáconos, é uma forma da gente te conhecer melhor, da gente ter um contato mais pessoal com você, orar por você e como igreja ver de que forma a gente pode te servir melhor. Como eu estava dizendo, a gente está chegando na época das eleições aqui no nosso município e a gente recebe com muita alegria nessa manhã Rubem Moreira, que é membro da Igreja Presbiteriana do Bairro Novo, candidato que está concorrendo a vereador na nossa cidade. Você depois vai ter um prazer tê-lo aqui. E também o candidato Ademar. Um prazer enorme, professor Ademar. Você também tem a oportunidade, terminando o culto, de conhecer os nossos irmãos, de repente conhecer um pouco mais as propostas deles. Mas nós, como temos feito com outros candidatos que nos visitam, nós queremos orar pelos irmãos, para que o Senhor abençoe e que, sobretudo, que os irmãos possam se colocar nas mãos de Deus, para que o Senhor use a vida de vocês. Nós vamos orar não só pelos irmãos, mas pelas eleições que estão se aproximando. Lembrando também, vou aproveitar essa oração e vou orar pelos visitantes. Queria que você fechasse seus olhos, vamos falar com o Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor, por essa manhã. Bendito é o teu nome por esse culto, por essa celebração que exalta o teu nome. Bendito é o teu nome pelo privilégio que temos, ó Deus, de participar da história que o Senhor está escrevendo nessa cidade. História que tem muitas páginas, ó Deus, indesejáveis e indesejadas, mas também uma história onde nós temos a oportunidade de contribuir para escrever uma página melhor. E é por isso que nós oramos por esses candidatos que estão aqui presentes, que o Senhor abençoe a vida deles e que eles se sintam, independente de ser eleitos ou não, no compromisso de contribuir para uma Curitiba melhor, independentemente dos seus partidos, da sua representação partidária, que o Senhor abençoe a vida deles para que eles sejam instrumentos do Senhor. E, ó Deus, que o Senhor cumpra os teus propósitos, que o Senhor faça a sua vontade na vida deles e através da vida deles. Nós oramos pelos nossos visitantes, aqueles que estão conosco nesta manhã, pedindo que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe, ó Deus, pessoal, individualmente, cada um que nos visita, é uma alegria para nós. E que como igreja, Senhor, nós sigamos em frente, servindo a Ti, porque Tu és digno de todo louvor, toda glória e exaltação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, abrindo a nossa Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, vamos ler juntos os primeiros versículos do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 5, versos 1 a 5, vamos ler em conjunto. Leiamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Somos justificados não pelas nossas obras, pela nossa inteligência, pelo que nós pensamos e fazemos, mas somos justificados pelo amor de Cristo mediante a fé. Temos paz com Deus.
Esta é a razão de estarmos aqui. Esta é a razão de estarmos neste culto, porque este culto é para a glória de Deus, o Deus vencedor, aquele que nos leva em triunfo pela sua maravilhosa graça. Vamos curvar as nossas cabeças e por alguns instantes vamos orar individualmente, depois oraremos em voz audível. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela maravilhosa graça de Cristo, que nos encontrou no meio do nosso sofrimento, das nossas trevas, e nos deu vida, e nos trouxe para a maravilhosa companhia daqueles que o Senhor chama para a sua família. Portanto, estamos aqui te glorificando, ó Deus, com alegria, pois não foi por dinheiro, não foi por propaganda, mas foi pela graça de Cristo que nós somos transformados em filhos pela adoção em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, pelo povo que está aqui presente. Te louvamos por todos, pela vida de cada pessoa que está aqui, pelas famílias e também por aqueles que estão participando conosco neste culto, culto de louvor e de adoração a Deus, pois esta é uma ocasião de grande alegria, quando juntos podemos ter uma comunhão espiritual com Cristo, com uns com os outros, sob a bênção maravilhosa do Senhor nosso Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que cada vida esteja nas tuas mãos e seja planificada com a tua graça, que enchas o coração de alegria, de satisfação, pois aquele que está em Cristo não pode ser triste. Aquele que está em Cristo é vitorioso. Aquele que está em Cristo está no caminho certo. Nós te louvamos porque nos justificaste pela fé. Temos tribulação, temos sofrimento, mas tudo isso nos dá esperança, experiência, nos dá a certeza de que estar com Deus, através de Cristo, é a melhor coisa que pode acontecer na vida de cada um de nós. Nós nos colocamos agora em pé diante de Ti, Senhor, e queremos juntos testemunhar o Teu amor e a Tua graça nas palavras que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar-vos.
Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Tão bom quanto o nosso coral. Eu sou fã incondicional do nosso coral, gente. Então, maravilhoso. Reverendo Wesley leu um texto de Romanos que fala sobre a justificação pela fé. Lembremos que Jesus, ao ser batizado, abriu o céu e disse: esse é o meu filho amado. Deus disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não tinha feito absolutamente nada ainda. Aí você pode dizer: não, mas era Jesus, né? O Antigo Testamento nos relata que quando Esaú e Jacó iam nascer, Deus disse: agradei-me de Jacó e aborreci-me de Esaú. E também não tinham feito nada ainda, nenhum dos dois. A justificação é pela fé, pela graça. E é isso que nós vamos ver no livro de Efésios. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Efésios, lá no capítulo 1. Efésios capítulo 1. Faremos uma leitura alternada do versículo 3 até o 14. O 14 faremos todos juntos. Efésios 1, 3 a 14. Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. No qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, puseram em Cristo. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós vistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. O Espírito Santo é um penhor e vai ser resgatado, nós até sermos resgatados. Pelo que Deus nos dá, aquele que nos guia, nos orienta, aquele que quando nós fazemos alguma bobagem, cometemos algum pecado, nos incomoda, tira o nosso sono, nos escolheu antes da fundação do mundo, segundo a sua soberania. Se você é parado por um guarda, qualquer local, e ele pedir seu documento, vai ver ali na identidade, Antônio, José, Maria, Cíntia. Se você for parado por um anjo, ele vai ver assim: Filho de Deus. Essa é a sua identidade. Filho de Deus. Porque assim Deus o quis. Ele nos predestinou. Ele nos escolheu. E nada, absolutamente nada, vai fazer com que mude essa identidade. Nada. Filhos de Deus. É isso que nós somos. Lembre-se disso, meu irmão. Não se esqueça disso jamais. Vamos agora ter o nosso momento de louvor, de cânticos. Bom dia, igreja. Gostaria... Então, a nossa oração hoje é através do louvor. Gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé, se for possível, para que a gente possa proceder com o nosso momento de louvor cantando
do amor de Deus, cantando desse amor que nos escolheu e que é infinitamente maior do que tudo que a gente possa imaginar. Amém? Fez com que Jesus morresse na cruz por nós, pelos nossos pecados, e nos fez perfeitos e nos salvou de tudo isso. E é porque Ele vive que a gente tem esperança, porque Ele vive que a gente pode estar junto como igreja, que a gente pode estar louvando a Deus com tudo que a gente é, mesmo imperfeito. E é porque Ele vive que a gente canta. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofreu por meus pecados.
diáconos para fazer o recolhimento de dízimos e ofertas. Aqueles que nos visitam não se constrangem. Esse é um compromisso que os membros dessa igreja têm com a igreja e com os trabalhos sociais que a igreja realiza. Então nós temos o compromisso de coração, não é obrigação, é um compromisso de amor, de comprometimento com a obra do Senhor. Então você dê conforme o seu coração se alegrar, conforme estiver proposto no seu coração. Convidar nossos irmãos diáconos, enquanto o louvor estiver ministrando mais uma música, nós vamos fazer as nossas ofertas e os diáconos farão recolhimento. Amém? dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, As crianças, por favor. As nossas crianças vão sair agora para o cultinho delas. A tia Luciana. Preciosos tesouros dessa igreja.
Amém. Que bênção. Eis-nos aqui, Senhor. Nos derramamos diante do Senhor, abrimos nosso coração para agradecer tudo o que o Senhor tem feito, Pai. Mesmo as lutas, o Senhor tem propósito, ó Deus. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem revelado-se a nós, ó Pai, mesmo nas lutas, nas dores, nas dificuldades. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E pedimos, ó Pai, que fortaleça a nossa fé em cada passo, em cada segundo, ó Pai, que nunca nos desviemos, ó Pai, da Tua Palavra e que sempre busquemos em nosso quarto, ó Pai, fechado, de joelhos, o consolo do Senhor, o conforto e a orientação, aquilo que devemos fazer, ó Pai, e como devemos fazer. Obrigado por essas ofertas, ó Pai, abençoa as mãos que vão manuseá-las, os trabalhos da igreja, os compromissos. Abençoa o Teu povo, ó Pai, que entrega com o coração aberto, coração grato, ó Deus, que haja fartura e abundância nos lares do Teu povo, Deus. Que haja abundância, mas principalmente que haja gratidão ao Senhor, Pai. Reconhecimento do Senhor. Pai Santo, abençoe essas crianças. Frutifique no coração, Pai, essa semente que é plantada. Que possam crescer em fé, em esperança, ó Deus. Crescer na certeza do Teu amor por nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Que sejam as testemunhas, ó Pai, do trabalho dessa igreja de tantos anos. Já passando o século, ó Deus. Fortalece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir esse coral maravilhoso de novo. Sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar. Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Cante junto, vai. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor
Maravilhoso. Como é que você prega depois de uma música dessa? Rapaz do céu, estava quase que saindo, ficando de pé ali, saindo já. Deixa para lá. Glória a Deus, viu, meu irmão? Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós vamos ler uma história interessante, por alguns tida como polêmica, mas com certeza uma história que tem muito para nos ensinar. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Os verdadeiros valores da vida. A história do rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia, porém, também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ele em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para cá, para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Feche os seus olhos mais uma vez. Curva a sua cabeça diante do Senhor. Porque qualquer coisa que eu disser aqui pode não ter o mínimo valor, mas qualquer coisa que o Santo Espírito falar com você pode mudar a sua vida. E essa é a nossa expectativa, Senhor. Para que, apesar desse limitado instrumento, o Senhor fale com a tua igreja acerca dos verdadeiros valores da vida. Através desse texto, ministra-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você já viu como é que a gente, às vezes, fica tão preocupado com a cor da bola, com a cor do uniforme do time, com a quantidade de pessoas que estão no estádio, e a gente acaba não prestando atenção no jogo? Você já viu como que essa metáfora se aplica a tanta coisa na nossa vida? Como que às vezes a gente fica tão preocupado com pequenos detalhes e a gente não se dá conta do essencial?
Esses dias teve aqui na nossa igreja um pastor Ademar de Campos, e eu tive o privilégio de ir lá, dar aquela tietada nele, né? Falei, pastor, o senhor é culpado por eu estar aqui. Fui convertido ouvindo as suas músicas e tal. E aí estou ali conversando com ele, e vem um e tira selfie daqui. Pastor, posso tirar uma foto? Pode, tá ali e tal. Aí alguém cutucou assim, falou, você não vai tirar uma foto com ele, não? Eu estava tão extasiado, tão feliz por estar ali, conversando com ele, que eu nem me lembrei de tirar foto. E aí, eu me lembrei dessa situação. Às vezes a gente perde momentos tão importantes na nossa vida, porque a gente fica preocupado com futilidades, não é verdade? Esse texto aqui é um texto que precisa ser lido nessa ótica. Porque às vezes a gente fica tão preocupado se é Abraão, se não é Abraão, o que é ser de Abraão, o que é isso, o que é aquilo. E a gente fica tão cercado procurando teologia em torno do texto que a gente não entende a profundidade do que esse texto tem para nos ensinar. Sabe, alguns estudiosos, eles dizem que há indícios muito fortes de que esse relato seria uma história verídica. Porque tem uma curiosidade no relato desse texto, que é o fato de Jesus dar um nome para uma das personagens. Ele chama pelo nome, Lázaro, um mendigo, fulano de tal. Há indícios, alguns teólogos dizem isso. Outros dizem que isso aqui seria mais uma parábola de Jesus. Mais uma história ilustrativa. Lembrando justamente que parábola é justamente aquela ilustração de verdades espirituais por meio de narrativas fictícias ou tiradas do dia a dia, do cotidiano. Não importa. Não importa. Quero ser bem franco e direto. Não importa. Para mim não importa. Porque a coisa mais importante, a primeira coisa, na verdade, que a gente precisa reconhecer, seja esse texto uma parábola, seja esse texto uma história, isso não vai fazer muita diferença na nossa vida, mas o mais importante é a gente tentar entender o que Jesus está nos ensinando com isso. Qual é a intenção de Jesus, o que ele está querendo dizer com essa história do rico e do mendigo. Para isso, a gente precisa dar uma olhada no contexto. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, ou o seu dispositivo aí ligado, porque trata-se de uma conversa, essa história está inserida numa conversa muito dura de Jesus com os fariseus. Fariseus, aquela corrente partidária, político-religiosa, lembrando que no tempo de Israel, no tempo de Jesus, melhor dizendo, autoridades religiosas tinham, de certa forma, um poder político também, porque eles intervinham na dinâmica de como a sociedade se organizava, se estruturava e por aí vai. Então, Jesus está em mais uma dura conversa com essa classe de pessoas, e essa conversa, esta perícope aqui, esse texto que a gente leu, ele começa a ser narrado lá no capítulo 15. Se você olhar aí, você vai ver que lá no capítulo 15, o texto diz para a gente que Jesus, ele se aproximou de pessoas que geralmente os fariseus não se aproximavam, publicanos, pecadores, gente de uma categoria mais baixa. Gente que não seria a melhor companhia para um rabino, né? Jesus, lembre-se que Jesus era um rabino, Jesus era uma autoridade religiosa também. E esse tipo de gente não era uma gentalha que rabino não se misturava. Então os fariseus começaram a falar, meu Deus, o que é isso? Que rabino é esse? Que homem é esse? Que moral que esse homem tem para falar para a gente isso aqui? Olha só, ele come com pecadores. Ele come com essa gentinha. E Jesus, conhecendo um pouco o coração deles, um pouco, entre aspas, ele começa uma longa conversa com esses fariseus, e ele faz essa conversa, ele apresenta, assim, algumas parábolas para essa categoria de pessoas. Ele conta, então, aqui uma sequência de 3 parábolas com a mesma temática, que é justamente o valor que Deus dá para o perdido. Se você ver na sua Bíblia, você vai ver que ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola famosa, a parábola do filho pródigo.
E de carreirinha, ele já emenda uma outra parábola agora com uma temática voltada para a dureza do coração da humanidade, dos homens. Ele conta a parábola do administrador infiel, aí no capítulo 16. Então Jesus, ele conta 4 parábolas assim de carreirinha, sendo que no final da parábola do administrador infiel, Jesus levanta uma questão. Olha lá o versículo 13 do capítulo 16. Ele termina dizendo assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará outro. E olha a última expressão: não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso é uma fala categórica de Jesus. Não é uma sugestão, não é uma proposição, não é uma argumentação, é uma afirmativa. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A gente está falando de uma categoria de pessoas que eram muito avarentos. Eles eram, sabe, qualquer semelhança é mera coincidência, mas não mudou muita coisa quando se trata de clero daquele tempo para cá, não. Não mudou muita coisa, infelizmente. Infelizmente, religião continua sendo meio de vida. Infelizmente, pessoas têm se levantado como pseudo-líderes religiosos com outras intenções, com a intenção de desfrutar de regalias que o Senhor condena categoricamente na sua palavra. Importante lembrar algo que o apóstolo Paulo escreve para o seu pupilo, o jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 10, ele diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. O dinheiro não é problema, alguém já disse, é solução. E é verdade. Mas, como já dizia a sabedoria do meu pai lá no sul de Minas Gerais: meu filho, não confunda catraca de canhão com cunhaca de alcatrão. Dinheiro é solução para muita coisa, mas dinheiro também é a raiz, diz a palavra, da maioria de todos os males. E essa questão é levantada por Jesus no versículo 13 aqui, de modo até específico. Ninguém pode servir a 2 senhores, e mais especificamente, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E é justamente para ilustrar essa afirmativa, conhecendo o coração avarento daqueles homens, que Jesus conta essa história. Então, essa história, seja ela uma história verídica, seja ela uma parábola, ela entra como ilustração ou como reforço dessa afirmativa feita no final do capítulo 15. E ele justamente conta uma história curiosa, representada aí por um homem rico que ignorava outras pessoas que o cercavam, essa personagem chamado Lázaro aqui. Agora, principalmente, o que eu queria chamar a sua atenção é que ele conta assim: olha, tinha um rico, assim, assado, tinha um mendigo, mas quando os dois morrem, acontece uma inversão da conjuntura. E esse é o ponto. Esse é o ponto-chave aqui para a gente entender. E ele fala para a gente que essa conjuntura ela é invertida após a morte. Irmãos, é importante a gente perceber aqui, nas entrelinhas, isso não está explícito no texto, está nas entrelinhas do texto, e não é só em relação àqueles homens, não. Eu desconfio que muitas vezes isso permeia o nosso coração. Que é aquela ideia que a gente faz, que assim, nós nutrimos, no fundo, parece que a gente ainda nutre alguma hipótese de que depois da morte ainda seja possível a gente ter alguma nova oportunidade, a gente mudar alguma coisa, há algum mérito. Não, o Senhor está vendo meu esforço, o Senhor está vendo aqui como é que eu estou vivendo, não é possível que um dia a coisa não vai... A gente
parece que, eu desconfio que lá no fundo, parece que alguma coisa diz que algo que não foi resolvido aqui pode ser resolvido lá. E esse texto é categórico para nos mostrar que a condição pós-morte ela é absoluta e permanente e não há nada mais que possa ser feito quando esse dia chegar para nós. Isso é grave, isso é sério. Isso é muito sério. Nós não falamos disso mais nos púlpitos. Quando, na verdade, muitos de nós não temos sequer, nós que cremos na palavra, nós que conhecemos a palavra, nós somos confrontados quando alguém chega para a gente e pergunta sobre a vida eterna. Nós não temos nem certeza disso. E essa deveria ser a maior certeza que um crente tem. Nós acabamos de ouvir essa canção linda que traz essa memória. Em outras palavras, Jesus está nos falando, aqui nessa história, sobre os verdadeiros valores que devem reger a nossa vida e os seus desdobramentos. O que realmente importa. Agora, mais uma consideração antes da gente ver esses valores rapidamente. É importante a gente lembrar que não é sugerido no relato, deixar isso claro, e também não é a nossa intenção aqui dizer que pobreza seja uma virtude e que riqueza seja um vício danoso. Não é isso. Em nenhum momento nós estamos dizendo isso. Mas os valores atribuídos é que vão mostrar para a gente o lugar de cada coisa. Então, a gente, olhando, observando esse texto, a gente percebe que parece que aquele rico, aquele personagem que era a intenção de Jesus, ao que parece, é que ele coloca esse rico para mostrar para a gente que o rico não tinha entendido muito bem o que isso significa. Então, eu queria ver com você rapidamente 3 valores que Jesus deixa muito claro nesse texto e que eu acho que a gente precisa recuperar. O primeiro deles, queridos, é que o seu presente vale mais que o seu passado. O seu presente vale mais, muito mais, que o seu passado. Pensa comigo. O seu passado pode ter interferido muito na sua vida. Esse pode ter é generoso, né? Nós somos marcados pelo passado. E isso não é só em relação aos traumas, aos reveses, às tragédias, não. Isso também coloca nesse pacote do passado as heranças, os privilégios, as conquistas. A gente pode ter recebido muito desse passado aqui no nosso presente, mas tem uma questão: somente o modo como a gente vive o presente é que vai determinar o nosso futuro. Nós não tocamos o lado de lá e também não tocamos o lado de trás. Mas nós estamos diretamente envolvidos com esse lado aqui, com esse lugar. Ou seja, só existe um lugar onde as coisas podem mudar na nossa vida: o presente. É o agora. Porque, na verdade, pensa comigo aqui, o tempo é uma realidade virtual. O tempo é uma realidade virtual. Olha só, nós não podemos mudar o passado. Nós não acessamos o futuro. Nós temos somente esse momento para viver que se chama agora. Mas a Bíblia ensina para a gente, logo no primeiro versículo bíblico, que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. A Bíblia começa dizendo: em princípio. E essa palavra hebraica, reshit, ela pode dar a ideia de 2 coisas. Ela pode dar a ideia de princípio enquanto um preceito, porque depois vem o verbo, perdão, eu estou precisando cantar no coral, né, para soltar a goela, não estou? Não. Logo vem o verbo barar, que é criar. Então, Bereshit barar Elohim, em princípio criou Deus, tem a intenção de dizer 2 coisas para nós. Primeiro, existe um princípio que precisa ser estabelecido, que é aquele através do qual a gente vai ler todo o resto, que é Deus é criador. Se eu tiro esse princípio que Deus é criador, tudo passa a ser relativizado. É por isso, abre parênteses, que muita gente está procurando fazer ciência através da Bíblia, porque o princípio da criação não está estabelecido. Então falta alguma coisa para explicar.
Porque quando a gente sabe que Deus criou, a gente não perde tempo tentando entender como é que foi, mas a gente gasta muito mais tempo tentando viver o que está acontecendo. Agora, também tem a ideia de princípio como start, como a primeira coisa. E por que eu estou dizendo que a primeira coisa que Deus cria é o tempo? Por uma questão muito simples. Deus é eterno. E a eternidade não é uma coisa que não acaba. A eternidade não é uma coisa que não tem princípio, meio e fim. É uma coisa que é. Todas as vezes que Deus se apresenta na Bíblia, Ele usa sempre o presente. Eu sou. Eis que estou convosco todos os dias. Ele é. Quem é você? Eu sou. Você é quem? Eu sou. Quando que você foi? Eu fui, eu sou, eu serei, eu sou algo, princípio, fim, eu sou. De certa forma, de tempo. E se Deus é eterno, logo Deus não existe no tempo. Mas, é importante a gente construir isso aqui, mas Deus fez o tempo para que nós existíssemos, queridos. Nós somos criados dentro do tempo. No entanto, para complicar nossas ideias, Deus nos fez no tempo, mas não nos criou com a finalidade da gente viver no tempo. Nós somos criados eternos, porque nós derivamos dele. Se você está conseguindo acompanhar esse raciocínio complicado, você está entendendo comigo que Deus condicionou a eternidade para nós ao modo como a gente cuida do nosso tempo. Porque todas as nossas oportunidades se dão agora. Agora. Deus faz com que todas as coisas que nós podemos lidar, que nós podemos acessar, todas as possibilidades que estão para nós, elas acontecem dentro desse espaço de tempo. A maior prova disso é que Deus saiu da eternidade e entrou no tempo para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. É por isso que o nosso presente deve valer muito mais do que o nosso passado. Mas como nós vivemos de passado? Como o passado ainda rege a nossa vida? Nessa história, o ranço do passado era tão forte que extrapolou o limite do tempo. O outro estava lá no inferno, pensando no passado. Como se houvesse alguma possibilidade de interferir no que já foi feito. E é interessante, queridos, que o rico não está explícito, mas como a gente sabe que viver é dinâmico, certamente aquele rico teve as mesmas oportunidades que aquele mendigo teve. Certamente aquele rico teve as mesmas oportunidades que nós temos todos os dias. Todos os dias o Senhor nos dá oportunidades. E quando o tempo acaba, o futuro vira o presente que não acaba nunca mais. E a gente não sabe quanto tempo a gente tem, e quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. O tempo de pensar na vida é agora. Como é que você tem lidado com o seu tempo? Isso é um valor. Segundo, um estilo de vida vale mais do que uma vida de estilo. O estilo de vida vale muito mais do que uma vida de estilo. Vou explicar melhor. O rico é identificado aqui no versículo 19 da seguinte forma: existia um homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo. Imagina a fineza desse homem, elegância, estiloso. O pobre é identificado não por que ele vivia, mas pelas suas necessidades. Versículos 20 e 21 mostram para a gente que ele era mendigo, coberto de chagas, desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Só que tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Aquele que era estiloso, linho e tal, é apresentado para nós no texto como um anônimo. Mas o que tinha necessidade é chamado pelo nome. Eu estou dizendo com isso aqui, existe até uma tradição histórica que diz, que atribui nome para esse rico. Vamos dizer que esse rico é chamado de Dives, que é uma palavra para rico. Outra parte da tradição católica vai dizer que o nome desse sujeito era Finéias. Mas fato é que
isso são tradições paralelas, não está no texto, e eu estou falando do texto que está na Bíblia, e na Bíblia não está colocando o nome da pessoa para a gente, para mostrar que a única coisa que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. O rico é anônimo, mas o necessitado tem nome, e eu digo mais, né? Darwinismo, acréscimo meu. Tem nome, tem sobrenome, porque o sobrenome desse homem são as suas necessidades. Toda ação, queridos, ela parte de uma escolha. E as nossas escolhas, elas são pautadas pelas nossas necessidades. E as nossas necessidades revelam as nossas verdadeiras prioridades. Enquanto tem muita gente preocupada em manter uma vida de estilo, o Senhor está preocupado com o jeito como a gente vive a vida. E não como a gente, se cerca a nossa própria vida. Esse rico aqui, ele não tinha aprendido uma coisa que o Senhor tinha ensinado justamente no começo do capítulo 16, que foi a parábola do mordomo infiel, do administrador infiel. Jesus levanta essa questão para mostrar para aqueles fariseus a responsabilidade que nós temos de cuidar daquilo que nos é atribuído pelo próprio Deus. E isso é algo grave. Como eu disse há pouco, nós não estamos querendo levantar a questão de que a pobreza, né, seja uma virtude e a riqueza seja um vício danoso. Mas, mesmo porque Abraão, só um parênteses interessante aqui, Abraão, que é um outro nome citado aqui, era um homem rico. E Abraão não estava no inferno. Graças a Deus. Mas o que está sendo levantado aqui é o fato de que o rico dessa história não compreendeu o valor das coisas. Gente, todas as nossas realidades, elas são absorvidas no tempo e pelo tempo. E as nossas diferenças, elas precisam ser minimizadas, amenizadas, enquanto a gente está aqui. Um necessitado precisa da gente quando ele tem necessidade. Não é depois. Agora, nós presbiterianos, a gente monta um concílio para designar uma comissão para fazer um levantamento de quanto que a gente pode dar de comprar de pão para distribuir entre um tanto de... E nós criamos tanto procedimento para uma coisa que é simples e que às vezes é urgente. Eu sou do tempo que aprendi que as pessoas ainda valem mais do que as coisas. Eu acho que as pessoas ainda valem mais do que coisas. Parece uma coisa óbvia, mas não é assim que a gente vive. Porque talvez nós sejamos uma das gerações mais fúteis da história. Mais virtuais. Nós não olhamos mais nos olhos. Nós não nos percebemos mais. Isso é um valor importante que Jesus nos ensina aqui. O estilo de vida vale mais do que uma vida de estilo. Pessoas valem mais do que coisas. Terceiro e último lugar, o testemunho de fé vale mais do que uma memória religiosa. O que eu estou querendo dizer com isso? A história do mendigo e do rico esclarece para a gente algumas questões que a gente precisa observar no tocante à nossa fé, que são o seguinte: apesar da eternidade, que a gente já pôs aqui, ser uma condição que nós não temos como precisar exatamente, nós não temos como definir exatamente como são as coisas na eternidade, mas algumas coisas esse texto nos ensina. Nós não perdemos a consciência dos nossos atos quando a gente vai para o lado de lá. A Bíblia ensina isso de modo muito claro, que um dia todos nós estaremos diante dele. Todos nós estaremos diante dele. E conscientes, porque se nós vamos ser julgados, a gente precisa se lembrar. Tem muita gente que pergunta, mas a gente vai lembrar quem que a gente é, o que a gente fez? Lógico. Lógico. Se nós tirarmos essa condição fundamental para a eternidade, nós tiramos Deus da história. E a gente, viveu, acabou mesmo.
Nós vamos ter consciência, queridos. E a Bíblia é o livro que Deus nos deu para nos conduzir ao longo dessa jornada. Isso significa que Ele nos deu o testemunho de Abraão, de Moisés, dos profetas, dos apóstolos, dos missionários, dos pastores. A igreja não é testemunha de nada. A igreja reúne testemunhas. Mas a igreja em si não testemunha nada. Por isso, fazer parte de uma religião, no caso aqui, ainda que seja cristã, porque o meu avô, o meu pai, o meu tio, o meu bisavô, meus parentes, meu sobrenome, meu irmão, minha irmã, isso aí não garante nada para você, não. Fazer parte na igreja, uma moedinha na testa, recitar umas palavrinhas ali do livro, isso não faz de você nada. Jesus disse que vai chegar o dia que muita gente vai chegar diante dele e falar assim: Senhor, no teu nome isso, no teu nome eu fiz aquilo, no teu nome eu fiz aquilo outro. Jesus vai falar: desculpa, cara, eu não sei quem é você. Porque o testemunho de fé vale mais do que uma memória religiosa. O que torna a gente participante e habitante do seio de Abraão aqui, eu não quero entrar nessa questão, mas é quando a gente dá testemunho da mesma fé de Abraão. É quando a gente dá testemunho dos mesmos princípios e valores que compõem a fé que Abraão professava. Mas nós ficamos ali tentando forçar a maçaneta com Deus, botando o nosso dízimo em dia, botando a nossa oração em dia. Quando a primeira coisa vem sobre nós, a gente pensa: bom, será que eu estou em dia com Deus? Dízimo ok, oração ok, está tudo certo, o que está acontecendo de errado? Não é assim que funciona. Vida cristã é vida prática, é cotidiano, é dia a dia. Porque quando a gente morrer, queridos, a gente não vai se preocupar mais com isso, você pode ter certeza. Valores. Valores simples como esse, que regem a nossa vida. Terminando, eu tenho certeza que Deus tem dado para mim, para você, para todos nós, oportunidades de vivenciar esses princípios. Eu quero terminar provando para você que Deus tem nos dado isso, lendo 2 Pedro, capítulo 1. Eu queria só que você ouvisse com o seu coração. Eu vou ler isso aqui e a gente vai acabar. Olha o peso dessa palavra para nós. 2 Pedro, queridos, capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandiosas promessas, para que, por ela, vos torneis participantes da natureza divina, saber da eternidade, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai diligentemente com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira
é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Nós vamos ouvir o coral mais uma vez. Eu queria reforçar para você que logo mais à noite o coral também vai estar aqui no nosso culto das 19 horas. O pregador será o missionário Maia, pastor Maia, presidente da Mais, também a Missão Mais. Você vai ter a oportunidade de ouvir o Maia também à noite e também ouvir o coral novamente. Vamos ouvir o coral mais uma vez, depois nós vamos orar e encerrar o nosso culto. Bom dia, igreja. Eu vou pedir ao pastor uma licença para fazer um convite à igreja. Nós queremos que vocês cantem conosco essa próxima música. Então, vai ser projetada a letra e você vai poder cantar com o coral agora de manhã e à noite também. Então, fiquem atentos que eu vou sinalizar para a congregação cantar conosco o hino.
Glória a Deus. Pai nosso, que estás nos céus, que estás aqui, que estás em nós. Obrigado pela tua palavra nesta manhã. Obrigado pelo desafio que o Senhor nos traz para olharmos para a nossa vida, cuidar do nosso tempo, cuidarmos uns dos outros e vivermos uma vida cristã autêntica, de caráter autêntico, que traduz, que exala o bom perfume de Cristo. Ó Deus, que essa palavra encontre morada em nós, que ela não seja somente visitante no nosso coração, e que realmente nós sejamos pessoas que aprenderam, por meio dela, os verdadeiros valores da vida. Obrigado pelos louvores que cantamos a Ti. Senhor, o nosso coração exulta na Sua presença. Bendito, santo, glorioso é o Teu nome. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações, a presença viva, os dons do Santo Espírito de Deus, repouse sobre cada um de vós e sobre vós permaneça até o dia que todos nós estivermos pessoalmente diante dele. Amém. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus abençoe você, um bom domingo, uma boa semana.